Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thierry André Monaro e eu vou conversar com vocês hoje sobre o agronegócio no Brasil e no Paraná. Essa é a aula 37 para a segunda série do ensino médio. Antes da gente começar a aula, eu gostaria de passar para vocês dois recados. O primeiro, que o registro de frequência no Classroom, você precisa clicar na atividade obrigatória, realizar as questões e depois ainda clicar em enviar. Aí sim a sua presença estará registrada. Para os alunos que pegam atividade impressa na escola, retornem essas atividades às escolas para que os professores possam corrigir e atribuir a sua nota. Dito isso, vamos à nossa aula de hoje. O objetivo que nós temos durante essa aula é conhecer o termo agronegócio e perceber como que ocorre a atividade econômica no âmbito nacional, a nível de Brasil, portanto, e no âmbito estadual, a nível de Paraná. Em relação ao agronegócio, a gente percebe que vai se referir então ao contexto espacial da produção agropecuária, incluindo técnicas, serviços, equipamentos que estão relacionados a essas atividades. A imagem também nos traz essa informação. A colheitadeira, quando foi produzida pela montadora, pela empresa que produziu, ela está relacionada com o agronegócio. Então, quando se refere a este termo, a gente está se referindo a todas as técnicas e equipamentos que são desenvolvidos para proporcionar que a atividade da agricultura e da pecuária aconteça no campo da maneira desejada. Em relação ao Brasil, a gente percebe que o agronegócio é uma atividade econômica muito importante quando se refere a essas questões da agricultura e pecuária e as suas produções. Por quê? É um dos mais representativos no mundo a produção que acontece aqui no Brasil. Percebam o seguinte, é um importante componente do Produto Nacional Bruto, ou seja, das riquezas que são produzidas pelo Brasil, 6,2% diretamente provém do agronegócio, principalmente das atividades agrícolas e pecuárias. Quando a gente percebe o contexto todo, ou seja, considerando outras atividades que também vão ser desenvolvidas a partir da agricultura e da pecuária, nós temos um componente de 38% do Produto Nacional Bruto. Ou seja, o que nós percebemos é que o agronegócio compõe boa parte das riquezas produzidas pelo país. Quando nós percebemos, então, nesta imagem, em que há uma colheitadeira e, no primeiro plano, um drone, o que nós pensamos? Que essas atividades no Brasil, elas já são desenvolvidas utilizando muitas tecnologias, de diferentes formas, e que nós já conversamos em algumas aulas anteriores. A agricultura e a pecuária é desenvolvida de forma intensiva, utilizando muita tecnologia nesse processo de produção. Sendo assim, outras atividades são importantes e também vão ser desenvolvidas a partir da agricultura. Por isso que, ao perceber o valor total do Produto Nacional Bruto, nós também conseguimos notar que 38% desse produto nacional provém de atividades relacionadas à agricultura e pecuária, portanto, relacionadas ao agronegócio. Quando a gente analisa os gráficos percebendo quem são os principais países que importam, ou seja, compram recursos provenientes da agricultura e da pecuária, ou aqueles que exportam, que são os países que vendem, nós vamos perceber em que contexto o Brasil se encontra. Os importadores, que são os que compram, é representado em sua maioria pela União Europeia, que é um bloco econômico que reúne vários países da Europa. Em segundo lugar, a China, seguido dos Estados Unidos, Japão e Canadá.
Ou seja, os países que mais compram são justamente os países que são considerados desenvolvidos, ricos. Em relação aos que exportam, nós vamos perceber também uma certa coincidência. A União Europeia também é um dos grupos de países que mais compram, seguido dos que mais vende, seguido dos Estados Unidos, Brasil, China e Canadá. Ou seja, o Brasil se encontra nesse contexto de um grande exportador de produtos ou mercadorias provenientes da agricultura e da pecuária. Por isso, o agronegócio é uma atividade tão importante para o país. No Brasil, nós temos um grande destaque para a soja, para o café, açúcar, carnes, tanto suína, bovina ou carne de frango, e são os principais produtos que o Brasil desenvolve aqui no território e exporta para outros países. Considerando esses produtos e esses animais criados no campo, nós vamos perceber que está relacionado com a condição física natural do país, porque os solos e os climas são bons para essa atividade, como também já conversamos em aulas anteriores. Quais são os principais problemas relacionados ao agronegócio no país? Os problemas logísticos, então é necessário que essa produção chegue até o porto com rapidez, com agilidade e sem grandes percalços. Os subsídios externos, porque em países mais ricos, os agricultores, os produtores, recebem esses subsídios do governo e, no caso do Brasil, essa ajuda econômica ela é muito restrita e em casos específicos. Os financiamentos e créditos agrícolas. Cada estado brasileiro tem condição de financiar e desenvolver a agricultura e a pecuária no seu território. Mas, a nível de Brasil, os produtores sempre vão relatar como sendo um problema essa questão do crédito e financiamento. Afinal, para a produção precisa ter a colheitadeira, as máquinas, todo o processo que gera a produção, é necessário que se tenha investimento. E esse crédito poderia também ser financiado pelo governo federal. Nos países mais ricos em que isso acontece, a produção final fica com um preço mais acessível e muitas vezes o produto brasileiro não é aceito nesses países justamente porque nós não conseguimos competir com o valor desse produto. Vamos pensar então um exercício. Nós temos aqui um gráfico que representa a área plantada, considerando nesse caso o cultivo de cana-de-açúcar entre os anos de 1990 até o ano 2008. Percebam a evolução dessa área plantada nos 2 anos. E a pergunta é a seguinte: considere essa evolução da plantação de cana-de-açúcar no Brasil e escreva sobre as implicações sociais e ambientais dessa expansão. Só tomem o cuidado de observar que no enunciado está escrito plantação de soja, mas o gráfico se refere a uma plantação de cana-de-açúcar, a área plantada com cana-de-açúcar. E perceba então quais são as implicações, as consequências sociais e ambientais dessa expansão. Pense um pouquinho e coloque sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder a questão? Então, nós temos aqui o gráfico representando a área plantada no cultivo de cana-de-açúcar e vocês precisam escrever sobre as implicações sociais e ambientais dessa expansão, porque do ano de 1990 até o ano de 2008, nós percebemos no Brasil como um todo um aumento dessa quantidade de produção de cana-de-açúcar, de área destinada para essa produção. Considerando então os aspectos sociais, nós temos as relações de trabalho, porque muitas vezes nessas áreas de plantação as condições de trabalho são insalubres. É necessário, muitas das vezes, que o próprio trabalhador faça a colheita da cana e isso leva a uma condição de trabalho insalubre. Baixos salários. Então, o que é revertido a este trabalhador rural nem sempre está condizente com o esforço que ele despende para poder fazer a colheita. E as questões ambientais, a alteração do equilíbrio dos solos, as queimadas que causam problema no solo e também no ar. Então, a queimada da cana antes da colheita, isso pode gerar problemas também para o solo, além do problema para o ar da poluição. Então, são questões sociais e ambientais resultantes desse processo. Em relação à produção no Brasil, então, quando nós analisamos o mapa do Brasil e a produção agropecuária, nós percebemos que boa parte das terras elas são destinadas para essa atividade, uma vez que essa atividade econômica é tão importante para o país. É claro que existem pontos específicos, áreas, regiões em que o desenvolvimento da agricultura e da pecuária é limitado, muitas vezes por questões locais ou questões que estão envolvidas ao meio ambiente, que é a presença da floresta, no caso da região norte, como vocês percebem nesse mapa. A produção brasileira ela é bastante diversificada e nós percebemos que ela acontece no Brasil como um todo. Como eu mostrei no mapa anterior, nós teremos então regiões específicas em que a agricultura e a pecuária vai ser menos desenvolvida, mas no todo nós percebemos que o Brasil, em suas diferentes regiões, vai abrigar atividades relacionadas à agricultura e pecuária. Quando se trata da produção de soja, há um grande destaque para a região sul, que foi a pioneira nessa produção, e que depois essa fronteira foi também expandida para a região centro-oeste e também a região, um pedacinho da região nordeste do Brasil. A produção de cana-de-açúcar fica concentrada na região sudeste, até porque o estado de São Paulo é o grande produtor de cana-de-açúcar no Brasil. Mas a gente percebe que a região nordeste também tem uma concentração grande dessa produção de cana, bem como no centro-oeste, no Mato Grosso, também tem produções expressivas. De modo geral, nós vamos perceber então que essa produção brasileira é bastante diversificada. Aqui a plantação de arroz, com destaque para o sul do Rio Grande do Sul, né? E ainda outros estados brasileiros que podem abrigar a produção de arroz, e a criação de bois. Então, quando se refere à pecuária, criação de bois, a gente percebe que o Brasil tem diversas áreas no território em que essa atividade é bem desenvolvida. Bom, sendo assim, vamos à segunda questão? Nós temos 3 mapas representando o território brasileiro com algumas manchas. A questão é: quais são os cultivos representados no mapa 1, 2 e 3, respectivamente? Pense, lembre do que eu mostrei anteriormente e responda a questão.
E aí, pessoal, como é que foi para responder a questão? Pensaram um pouquinho antes de escrever? Bom, nós temos 3 mapas representando o território brasileiro, com essas manchas, que é o que a gente precisa saber, que tipo de cultivo eles estão representando. E precisa estar na sequência. Então, o cultivo do mapa 1, o cultivo do mapa 2 e o cultivo do mapa 3. Por isso a palavra respectivamente. Bom, quando consideramos o mapa número 1, nós percebemos uma mancha bem escura na região sul do Brasil, em especial no sul do Rio Grande do Sul, onde, há umas aulas anteriores, nós conversamos sobre questões físicas que determinam o desenvolvimento da agricultura, ou o tipo de cultivo. A região sul do Rio Grande do Sul, as características físicas relacionadas aos pampas e também ao fato de o lugar ser de um clima bastante úmido, faz com que a produção de arroz seja bem significativa nessa região. Então, o primeiro cultivo é o cultivo de arroz. O segundo cultivo, a gente percebe uma grande mancha na região sudeste, que há alguns minutos eu mencionava para vocês dizendo que o estado de São Paulo é um grande produtor de cana-de-açúcar e também uma mancha considerável no litoral, ou próximo do litoral, no nordeste do Brasil. Então, nós temos aqui uma produção de cana-de-açúcar. Então, número 1, arroz, número 2, cana-de-açúcar. E o mapa 3, que é um destaque muito grande para a região sul e pequenas manchas na região nordeste, e exigiria de vocês pensar um pouquinho mais, que é a produção de fumo, certo? Então, arroz, cana-de-açúcar e fumo. Bom, considerando então o que nós já conversamos também em aulas anteriores, eu gostaria de novamente trazer essa expressão para vocês, que é a Revolução Verde, que nada mais é do que um dos aspectos que é considerado no agronegócio brasileiro. A Revolução Verde foi um processo em que foi implementado na produção agrícola e pecuária técnicas e tecnologia, sofisticação, modernidade, e que com certeza trouxeram como consequência um grande aumento na produção. Então, o objetivo da Revolução Verde era aumentar a produtividade, utilizando novas tecnologias. O Brasil vivenciou esse processo. Quando foi iniciada essa revolução, a justificativa é que isso traria então uma diminuição da fome no mundo. E o Brasil foi um dos países, por conta das suas condições físico-naturais, que assumiu técnicas da Revolução Verde e realmente produziu em maior quantidade. E aqui nós estamos falando da década mais ou menos de 1960, quando essas técnicas foram começando a serem implementadas no caso do país. A imagem, a charge, faz a gente pensar algumas consequências não muito agradáveis dessa Revolução Verde. Falamos num primeiro momento sobre aspectos positivos e a Revolução Verde em si, como o objetivo era aumentar a produtividade, faz com que as áreas destinadas à agricultura também tenham que aumentar. Então, por esse motivo, alguns aspectos são mencionados aqui na charge, que é o desmatamento, o êxodo rural, porque muitas pessoas deixaram as suas pequenas propriedades e vieram para a cidade, porque lá no campo não tiveram condição de trabalho, bem como o uso de agrotóxicos também aumentou e a fome não foi resolvida, Em compensação, obviamente que os lucros relacionados a essas atividades aumentaram, porque elas se tornaram grandes produções. Uma coisa importante para a gente mencionar é que existem, então, técnicas ou formas de plantio que proporcionam um desenvolvimento da agricultura mais sustentável, menos agressivo ao ambiente. Aqui nós temos a proposta da agroecologia em confronto com essa proposta de agronegócio, de produção em grandes quantidades. Então, vale a pena você pensar os aspectos positivos e negativos de cada uma dessas produções.
Vamos então a mais uma questão. Identifique nas opções abaixo quais biomas brasileiros foram mais afetados com o recente avanço da fronteira agrícola para a produção de soja. Letra A, Cerrado e Pampas. Letra B, Caatinga e Mata de Araucárias. Letra C, Cerrado e Amazônico. Ou letra D, Caatinga e Cerrado. Pense, lembre dos mapas que eu mostrei anteriormente e marque a sua resposta correta. E aí, pessoal, pensaram a alternativa correta? Considerando então esse avanço, perceba que alguns biomas brasileiros vão ter sofrido alterações mais intensas nos últimos anos por conta desse avanço da fronteira agrícola, com destaque então para
os biomas do Cerrado e o bioma amazônico, onde nós temos um avanço dessa produção em alguns estados específicos, em que esse avanço traz diversas consequências para a região. E no estado do Paraná? Bom, o estado do Paraná considera a agricultura e a pecuária como sendo uma das atividades econômicas mais importantes para o estado. Contribui com aproximadamente 25% da produção nacional de grãos, ou seja, 1/4 da produção nacional praticamente provém do estado do Paraná. Considerando o que nós falamos anteriormente sobre os aspectos naturais, a gente poderia de novo aqui relembrar o fato de que boa parte do estado possui o solo de terra roxa, que é um solo de bastante fertilidade, bem como um incentivo também por parte, um incentivo já tradicional por parte do governo em relação aos agricultores, aos produtores de um modo geral. Então essas produções, elas são muito bem incentivadas e por esse motivo o resultado também é tão significativo como a gente observa aqui. Faz parte daquilo que são as riquezas que o Paraná produz. Pensando essas questões também, vamos pensar o seguinte: quais fatores desses listados abaixo foram determinantes para que o Paraná se tornasse então importante produtor agrícola? Letra A, o clima subtropical úmido, solo de terra roxa e os incentivos estaduais. Letra B, clima subtropical úmido e solo amazônico. Letra C, clima tropical e solo de cerrado. Ou letra D, clima tropical litorâneo e o solo de Massapê. Pense um pouquinho e marque a sua resposta correta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão em relação ao estado do Paraná? Considerando que o estado tem expressivas produções do ponto de vista da agricultura e também do cuidado com os animais, que é a pecuária, quais seriam os fatores naturais ou também fatores relacionados aos incentivos que são determinantes para essa produção? Letra A, o clima subtropical úmido, solo de terra roxa e incentivos estaduais? Veja que a resposta do exercício já está na letra A. De fato, todas as alternativas aqui nessa afirmação, elas estão corretas. Os demais não apresentam correlação com o estado do Paraná. O objetivo, então, dessa aula foi que nós conhecêssemos a agropecuária enquanto atividade, enquanto negócio, percebemos o quanto ela é importante para o Brasil e para o estado do Paraná, porque compõe boa parte das riquezas que são produzidas nacional e no âmbito estadual, e percebemos também alguns impactos que são gerados para a sociedade. Pensando ponto de vista de que o agronegócio produz riquezas e, por consequência, auxilia ao governo a servir a população da maneira que precisa ser servida, bem como também pensando os impactos que são gerados por essas atividades, considerando o ponto de vista ambiental, por exemplo, em que muitas vezes o solo, o ar, a água também terá interferência por conta dessa atividade. Muito bem, pessoal, espero terem aproveitado essa aula e até a próxima.